Fala meu povo, como é que vocês estão? E eu tô aqui de novo para a segunda parte do review dos Mundo Velho. Bom, o último vídeo do review dos Mundo Velho eu parei no Flash, entendeu? Parei no Flash e falta falar de todos os demais Mundo Velho. Como eu fiz no último vídeo, eu fui pulando alguns que não são tão importantes e fui falando apenas nos mais importantes. E aqui eu vou falar da mesma situação. A partir do Flash, a gente já tem mundo velhos que são mais recentes. Basicamente, cada mundo velho é lançado um por mês. Né? O mundo velho mais recente que a gente tem é o Dr. Gêmeos, que foi lançado nesse mês. Foi lançado nesse mês. E no próximo mês, daqui a um mês no caso, vai ser lançado mais um mundo velho. Então, do Flash pra frente, a gente tem 4 com 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Então, do Flash em diante, a gente já tem um ano de jogo. E nesse um ano que passou, foi o ano que eles mais lançaram personagens fortes dentro do jogo. Porque antigamente, vamos dar um exemplo aqui, porque tipo assim, dos demais personagens, a partir do Flash, a gente tem o Metal Bat, o Zombie Man, a Fubuki, o Suryu, né? Todos esses que eu tô citando o nome, o Azura e o King, todos esses que eu citaram o nome, são personagens absurdamente quebrados. Então a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens que foram lançados em um período de um ano, mundo velho, que são fortes. Entendeu? Eu não sei quais que chega a ser meta, mas no geral esses personagens são muito fortes. Se a gente vem aqui para comparar, por exemplo, de antigamente, vamos pegar, tipo assim, aqui a gente teve 3 metas seguidos, mas vamos pegar aqui da TT em diante, o próximo meta foi o Gyoro, o King e o Puri. Isso a gente passou 1, 2, 3, 4 personagens. Depois disso foi só o Negão. Então após o Puri a gente teve o Negão, e após o Negão só a Super S, e depois da Super S só o Zombie Man. Então tipo assim, a gente teve muito salto de personagem, e ultimamente quase todos os mundos velhos que estão sendo lançados são bons, né? A gente tem alguns inúteis, como a TT, o Galewind e o Hellfire, e os últimos 3 não foram lançados, mas ainda assim eles têm bênçãos muito boas. Inclusive tem vídeo sobre bênçãos, se você tem dúvida é só assistir. Dito isso, vamos falar do Metal Bat. O Metal Bat, ele é um personagem meta hoje em dia. Ele é um personagem meta, mas para o endgame. Todos esses personagens que eu citei o nome são personagens metas para endgame. Se você é um cara iniciante que quer iniciar no PVP, os metas para você ainda assim vão ser aqui a Mulher Mosquito, que precisa do T30 para funcionar, a Princesa Monstro, na Super S, um Bang, né? Esse que o Bang precisa só do mais 7, a Super S precisa de um 35, um Genos, que você precisa ter um 35, quase todo mundo tem, a Tatsumaki, que você precisa ter no mais 10, e um Goketsu, que você precisa ter no mínimo no 25. Depois disso, você pode upar um Zombie Man Mundo Velho, um por 35, por 25 pelo menos também, o Negão por no mínimo mais 7. Então, tipo assim, são personagens que você acaba querendo ter, entendeu? Mas para você, resumindo, para você que é iniciante, quer iniciar no PVP, o que você precisa? Uma Super S e um Genos no 35, um Bang Mundo Velho no mais 7, já é o suficiente, uma Mulher Mosquito transformada no T30, então lendário T30 já vai funcionar, um Goketsu e um Zombie Man Mundo Velho 1, 25, pelo menos você já faz um estrago no PVP. Fora os gerais, né? Então, tipo assim, só isso aqui você já faz um estrago no PVP. Depois disso, você pode passar tanto pro Zombie Man do Velho 2, que eu vou falar, quanto pro Flash, você pode upar um Negão. Então você tem ainda algumas opções de personagens para você upar após eles. Mas, tendo apenas esses personagens, vocês vão fazer muito estrago. Dito isso, vamos pro Metal Bat. Metal Bat é um personagem meta no endgame. Então, para você que já tem benção do topo, os personagens meta, quase todos no 35, ele é um personagem que você precisa ter. O que ele faz? Basicamente, o que deixa ele forte é o seu especial, que ocorre nisso aqui, que no início de cada turno ele se livra dos efeitos a controle e meio que lança uma ultimate, entre aspas, que ele não precisa descer de fúria, mas é um ataque que ele vai lançar. Esse ataque
vai causar dano em área, vai causar dano a todos os inimigos, equivalente a 500% do seu ataque de dano. Aí, as suas demais habilidades são basicamente habilidades que aumentam o dano dessa habilidade. Então, é mais fúria, quanto mais fúria, mais dano ele vai dar. Então, tipo assim, eu tenho esse personagem aqui, entendeu? Eu tenho ele aqui. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, um Goketsu. E ele é desse estilo aqui. Então, tipo assim, quanto maior a fúria dele, ele gasta a fúria que ele tiver, ele gasta a fúria para causar o dano. Vocês vão perceber que ele vai causar dano e ele causa muito dano, né? No caso aqui o meu tá fraco, mas ele causa muito dano e essa é a principal habilidade dele, que é a sua habilidade no ataque comum, que ele, vocês viram que ele tirou a paralisia do Goketsu. Isso funciona com qualquer tipo de debuff. Então, no início de cada turno ele tira todos os debuffs que tiver. Vale ressaltar que o caos da Super S ele não tira. E ele lança essa ultimate, causa dano a todos os inimigos. E com os aumentos de dano que ele recebe, ele é um personagem que causa dano absurdo. E na maioria das vezes causa hit kill em quase todos os personagens. Além disso, a gente tem as suas habilidades, a gente tem a sua habilidade passiva, que quando o número de alvos for maior que 1, ele vai reduzir 10 de fúria de todos, ele vai roubar 10 de fúria de todos. Então, por exemplo, ele é um ótimo personagem também, isso aqui ele precisa ter apenas épico, é só ele ter leve. Ou seja, você tem um time de Super S que os personagens vão lutar. Quando os personagens vão lutar, você usa esse personagem, ele vai tirar 10 de fúria de todo mundo, impedindo assim com que os personagens lutem, fazendo a prioridade para o seu time lutar. E ele também causa silêncio. Então, tipo assim, a gente tem duas habilidades nele, que é a do seu alto dano da sua ultimate no início do turno, e que ele retira os controles, e a capacidade dele tirar 10 de fúria de todo mundo, mesmo no épico. Então ele é um ótimo personagem mesmo no épico. Próximo personagem a gente tem o Zombie Mundo Velho 2. Ele tem duas habilidades apelonas, que é a sua habilidade de superação 10, 7 e 10, que no caso é, no 10 ele causa silêncio a todos os inimigos no primeiro turno. Então, tipo assim, todos os inimigos dele no primeiro turno recebem um silêncio que não é dissipável e dura um turno só. O mais 7 está ligado diretamente ao seu talento. O que é o seu talento? O seu talento é, toda vez que ele receber um ataque, ele vai gerar uma marca para o seu time inteiro. E você tem algumas marcas, 3 ou 4 marcas. Qual que são os emblemas? O que isso significa? A nossa habilidade roubada está no mais 10, no T10, que é o emblema vermelho. Ele ganha o efeito de contra-ataque, causando 150% de dano do seu ataque sempre que for atacado. O que isso significa? É parecido com a mesma coisa do Goketsu exótico. Eu já expliquei como o Goketsu exótico funciona, que é essa habilidade que de contra-choque, que é uma marca, e toda vez que o aliado do Goketsu que tiver essa marca receber dano, toda vez que ele receber dano, ele vai causar 300% da sua defesa de contra-choque ao inimigo. Essa 300% é um valor fixo, ok? O Zombie Mundo Velho 2 causa exatamente a mesma coisa, é a mesma marca. Só que para ele tiver essa marca, ele precisa receber dano. Então ele recebeu um ataque, ele ativa uma marca, recebeu 2 ataques, ativa outra marca. Até o máximo do emblema dourado, que eu acho que é a terceira ou quarta marca. E aí é o último emblema que ele pode dar para o seu time. O mais 10 é o do silêncio, mas o mais 7 deixa ele imortal até ele receber todas as marcas, que no caso é a marca dourada. Ele é um personagem muito forte porque ele comba muito bem, principalmente com Flash. O Sonic a gente pode pular. Por fim, a gente tem a Fubuki Mundo Velho 2. Ela tem uma habilidade quebrada, que é basicamente a habilidade do fortalecimento resplandecente. Essa habilidade a gente recebe ela na sua ultimate. Esse nível de fortalecimento resplandecente, como o próprio nome aqui já diz,
antes de receber um ataque, você ganha um escudo de 150% do ataque e essa habilidade dura 2 turnos. Na sua habilidade mais 7, esse nível de fortalecimento já vem na sua equipe. Então, tipo assim, no início do turno, ela já vai ganhar esse fortalecimento. Então, basicamente, ela torna o seu time muito mais tanque. Porque qualquer tipo de dano que ele for receber, ele vai ganhar escudo. Então, ele fica muito mais... Tipo assim, percebeu? Ele nem levou dano no Goketsu. O Goketsu vai lutar, deu muito pouco dano por causa do escudo. Então toda vez antes dele receber dano, ele ganha um escudo, ganha ali 360 M de escudo de 150% do ataque. Entenderam? Isso é para qualquer dano que vocês imaginar. Isso é o que torna essa personagem muito forte e o suporte de tanque muito forte. A sua principal habilidade é essa e a capacidade dela lutar com 60 de fúria. Isso torna ela muito forte para PVP, para boss no caso. E vocês leram aqui na ultimate dela que toda vez que ela ulta, ela aumenta o ataque da equipe. Né? Aqui, tem alguma habilidade aqui que quando ela ulta, ela aumenta o ataque da equipe. Eu não sei se aqui, mas tem em algum momento aqui que ela aumenta o ataque da equipe em 30% toda vez que ela lutar. Então ela se torna um personagem muito forte para boss. A gente tem o Suryu, que ele é um personagem muito forte, muito bom, mas não chega a ser um meta igual os últimos 3 que eu citei. Basicamente a sua principal habilidade é dano e ele funciona apenas no 35. Por quê? Quando a gente coloca ele no... Por quê? O que acontece com o Suryu? O Suryu, ele tem um estado. Então, quando ele morre, ele vai meio que para uma segunda vida. Nessa segunda vida, ele não pode ser alvo de ataques e ele perde 25% de vida por turno. Detalhe, ele não pode recuperar vida. E o que acontece? Ele no mais 10, ele causa dano real. No mais 10 ele causa dano real, ou seja, ele vai ignorar a defesa, vai ignorar a redução de aumento de defesa, um monte de coisa. E no talento dele, e para ele lutar, ele precisa de 60 de fúria. Então com 60 de fúria ele consegue lutar. O talento é o que libera essa habilidade dele entrar nesse estado que ele não pode receber dano. Nesse estado, toda vez que ele realizar um ataque como uma perseguição, ele recupera 40 de fúria extra. Ou seja, no ataque comum, os personagens recuperam 30 de fúria. Quando ele usa o ataque comum, ele ganha 40 de fúria extra. Então, ao invés de 30, você recupera 70 de fúria. Se ele perseguir, ele recupera mais 40 de fúria extra. Ou seja, de 70 vai para 110 e o limite é 100. Ele fica com 100 de fúria. Ele gasta 60 para ultar. Então, ele gasta 60 para ultar, ele fica com 40 de fúria. A superação mais 35 dele faz com que ele, toda vez que ele ult, ele recupere 20 de fúria. Então, você faz as contas. Ele ficou com 100 de fúria. Ultou, gastou 60, ficou com 40, recuperou 20, ficou com 60 de novo, ultou de novo. É a situação que vai ocorrer aqui agora. Ele vai ultar 2 vezes seguidas. E sempre causando dano real. Vocês podem perceber que é basicamente hit kill no Goketsu. Então aqui, olha lá, ele recuperou fúria de novo, ultou uma vez, ultou 2 vezes. Sempre causando dano real por causa da sua superação 10. Isso torna ele um DPS um personagem de dano único muito forte. Ele contém a maioria dos personagens. Os demais a gente pode ignorar, exceto a bênção desses dois aqui, que são bênçãos muito boas. E a gente tem o Azura Kabuto. Esse personagem aqui, ele só tem uma coisa nele que é quebrado, que é o fato dele estar bugado. Já tem vídeo que eu mostrei o bug dele. Basicamente ele fica imortal e não tem muito o que se falar dele além disso. E por fim, a gente tem aqui um velho 2. Esses demais, eles são todos ruins, principalmente esses Nectorgenos aqui é uma merda. O Death Gatling, ele é bom só por causa da benção dele. Mas a gente tem o King. O que é forte no King?
A gente tem a sua deck comum, vocês podem perceber o seu talento, mas o que é forte dele é a sua ultimate, que é uma marca de proteção no aliado mais forte. E como vocês podem ler aqui, ó, ele reduz o dano sofrido do aliado, diminui 90%. Então o aliado que receber essa marca vai receber 90% a menos de dano. E na superação 7 dele, ele já concede a marca de proteção. E então, tipo assim, é praticamente impossível de você impedir ele de dar marca de proteção para o aliado. E o aliado fica muito forte, muito forte. Ele fica quase imortal. É muito forte essa marca. Isso é o que torna ele praticamente um personagem meta. E o fato dele servir no mais 7 torna ele muito quebrado. Porque é muito fácil de você upar ele, é muito fácil de você usar ele. Entenderam? Isso é o que torna esse personagem OP. Isso é o que torna ele completamente forte no meta e um terror para todo mundo. Aqui eu finalizo o tema dos mundos velhos, né? Que eu termino de falar sobre tanto os mundos velhos quanto os gerais. E eu vou entrar no conteúdo de PVP. Eu vou ensinar vocês tudo do PVP do zero. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Vou ficando aqui. Até mais. Tchau, tchau.